por ali. Vamos mudar de assunto? Agora a gente vai falar de um assunto sério. Aliás, pode se tornar um problema na vida de muita gente, né? Às vezes a gente não se atenta, mas um simples gesto de levar, por exemplo, o computador para uma assistência técnica pode causar um problema caso você não tire o conteúdo do computador, né? A gente está percebendo agora o que está acontecendo com a Carolina Dickmann. A gente está ouvindo falar em grande escala na mídia da chantagem que ela está sofrendo, né? Com as fotos íntimas que foram divulgadas. A gente tem aí, inclusive, imagens, né, dela descendo, indo para a delegacia para fazer aí, prestar o depoimento da versão dela do que aconteceu. Ela estava sendo chantageada já há 2 semanas, né, pelo que ela contou. E aí está sendo feita uma investigação em cima disso para saber o que aconteceu exatamente, de onde surgiu, né, este problema, como que essas fotos foram tiradas das posses dela e como que caíram essas fotos nas mãos aí do chantagista, tá? Bom, mas isso é só para ilustrar o nosso papo de hoje. Eu estou recebendo aqui o capitão da Polícia Militar de São Paulo, Cleodato Moisés do Nascimento. Tudo bem? Bem-vindo à nossa revista de novo. Estou recebendo também Luiz Kogan, que é advogado e mestre em processo penal pela PUC de São Paulo. Tudo bem? Bom dia, Regiane. Tudo jóia, seja bem-vindo também, viu? Olha, essas chantagens, infelizmente, elas estão se tornando um pouco mais comuns hoje em dia, justamente por conta desse acesso que as pessoas têm à tecnologia. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet. E a internet, como a gente diz, ela pode ser uma ferramenta para o bem, como também pode ser uma ferramenta para o mal, né? Como é que a gente pode fazer, eu gostaria que o capitão respondesse para a gente, para se proteger desse tipo de coisa? De uma chantagem como essa, por exemplo? Bom, é muito importante, né, que à medida que a tecnologia avança, o criminoso também ele vai percebendo algumas situações, uma pessoa mal intencionada. A pessoa tem que ter cautela, e algumas restrições em determinadas informações. Isso é muito importante, né? Então, para ilustrar não só o caso da Carolina, mas de outras situações, a pessoa que posta na internet, Orkut, Facebook, para onde está indo, destino tomado, são informações preciosas que vão alimentar uma pessoa mal intencionada. A mesma coisa seria as fotos. Então, tirando o caso da Carolina, então pessoas que acabam de se conhecer, tiram fotos namorando, em situações íntimas, sensuais. É um risco. A pessoa sabe que está sujeita muitas vezes, né, Exatamente. A um outro tipo de problema no futuro, né? Exatamente. Agora, isso que você falou é muito importante. As redes sociais hoje permitem que a gente exponha a nossa vida para muita gente, e isso acaba sendo perigoso, né? São informações que a gente pode passar para as pessoas, como você falou, que podem muitas vezes estar mal intencionadas. Quantidade de filhos, aonde você mora muitas vezes, o que você está fazendo naquele momento, aonde você está, né? Tem essa história do check-in, você vai lá e coloca check-in, cheguei não sei em tal lugar. Eu não sei por que existe isso, na verdade, porque é o tipo de informação que interessa a tão pouca gente, né? E o bandido pode fazer um mau uso disso, né? É porque quanto menos informação, mais segurança vai ter aquela pessoa, aquela família. No caso da pessoa que está sendo chantageada, é importante que ela faça um boletim de ocorrência? Com certeza, é o primeiro passo, para ter campo para a justiça atuar. Porque é um tipo de crime que não é fácil para a polícia militar, por exemplo, detectar. Tem que chegar a conhecimento da autoridade. No caso da Polícia Civil, que hoje tem uma delegacia própria para crimes eletrônicos, investigação. Ou seja, chegando a conhecimento dessa equipe de policiais, dessa delegacia, eles têm campo para atuar. Então é dessa forma. Se ficar restrito, não tem como. Do ponto de vista legal, doutor Luiz, eu gostaria de saber, o que acontece se fotos como essas chegam a público, do ponto de vista legal, se essas fotos caírem nas mãos dos hackers, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode correr atrás do prejuízo? Bom, Regiane, a questão ela é muito complexa. Primeiramente, o nosso Código Penal da década de 40, ele não previa à época que certos crimes, certos delitos viessem a ocorrer. Então, o nosso Código Penal, hoje, ele não tem figuras específicas para crimes cibernéticos. Nós sabemos aí que tem uma comissão de juristas que está no Senado, com diversos professores, diversos juristas renomados, que estão alterando alguns tipos penais. E me parece que esses crimes cibernéticos serão alvo de abordagem por essa
legislação que está por vir. Enquanto a legislação não vem, o que nós temos? Nós temos, em primeiro lugar, abordando especificamente o caso da atriz Carolina Dickmann. Há evidentemente aí, como houve a solicitação de uma vantagem econômica indevida, a extorsão. Solicitaram 10 mil reais, há evidentemente aí a extorsão que está sendo muito bem levada pelo advogado e pela equipe que assessora ela, pela polícia também. Outra situação também é a difamação, porque a imagem dela, no seu âmbito familiar, ela com certeza exposta, né? Está arranhada. Você acaba por colocar algumas imagens íntimas que ela tem aquela imagem dela puritana, de mãe de família, que jamais gostaria de ser exposta dessa forma. Né? Sem dúvida. Então, não tendo uma legislação específica para esse tipo de crime, acaba sendo enquadrado em outras leis, como, por exemplo, crime de extorsão, de chantagem. Extorsão, que aborda, é uma das facetas da chantagem, a ameaça, talvez, e difamação. Tenho toda a certeza que, nesse caso, é bem plausível, e uma questão que as pessoas, por vezes, acabam não pensando é que os artistas, as pessoas públicas, elas não têm intimidade. Eu ouvi muita gente me perguntar isso. Mas ela sai em posições íntimas, em revistas, em novelas, em posições mais... São situações completamente diferentes, né? Mas uma coisa é fato. O artigo 5º da Constituição, inciso 10, ele protege a intimidade, a privacidade de todos. É evidente que a privacidade do nosso ex-presidente Lula, de algum artista, ela é um pouco mais estrita. A privacidade, ou seja, vamos querer tirar foto com ele na rua, mas a intimidade, que é a sua vida no seu âmbito familiar, ela está protegida com toda certeza. Sem dúvida. Aliás, está mais do que na hora de ser discutido. Vamos combinar, na internet está aí há tanto tempo já, e muitos são os crimes que podem ser cometidos. Como você falou, o crime de difamação, ele acontece não só com gente famosa, mas a gente vê através das redes sociais, muitas vezes, as pessoas brigando, se xingando, inventando histórias. Então, assim, o cidadão precisa ter uma legislação que o proteja contra esse tipo de crime, que não deixa de ser um crime, né? Vai virar, na verdade, depois que existe a lei, né? Não, com certeza. Os crimes contra a honra, eles estão previstos e isso deve ainda vir implementado com as modalidades de internet. E por quê? Porque nas modalidades de internet, por vezes, temos aí os sites de busca, os sites de procura, que eles acabam por disseminar de uma forma imensurável o dano que isso vem a causar. Então, fica claro aqui que o dano já foi causado, os sites, eles também têm responsabilidade no âmbito do direito civil, dos danos causados, porque uma vez que eles ganham dinheiro, a rentabilidade deles advém desse tipo de prestação de serviços, de procura, eles são responsáveis por continuar a propagar atos ilícitos. A gente vai continuar conversando sobre isso logo mais. Inclusive, nós vamos conversar pelo telefone com uma pessoa de nome fictício, claro, chamada Maria, que passou por um problema de chantagem também, tá? A história dela a gente conta daqui a pouco. Antes eu quero chamar Ana Paola Frank, que tem mais notícias pra gente desta manhã. Oi, Ana, é a sua vez. Oi, tô de volta, Regiane. Bom, o governo autoriza a visita íntima para jovens infratores. Os adolescentes internados nas unidades da Fundação Casa de todo o estado, com mais de 14 anos, já podem então receber as companheiras. Abaixo dessa idade, o ato sexual é considerado estupro presumido. Para permissão, o jovem deve possuir algum documento que comprove a relação, como uma declaração de união estável. A ação do Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania prende 20 pessoas acusadas de colocar cartazes com propagandas nos postes da capital. A operação aconteceu ontem. Todos os detidos foram liberados após preenchimento de uma espécie de boletim de ocorrência, já encaminhado à Justiça e pagamento de multa. Quem pratica este tipo de ação publicitária desrespeita a Lei Cidade Limpa do governo municipal e está sujeito à autuação de R$10 mil. Além disso, a colagem de anúncios em postes representa também crime ambiental, que prevê detenção de 3 meses a 1 ano.
mas a pessoa flagrada normalmente acaba respondendo à infração em liberdade. Segundo a Secretaria das Subprefeituras, até abril deste ano foram retiradas cerca de 930 mil propagandas irregulares das ruas de São Paulo. E pelo menos 780 mil eleitores cadastraram seus títulos para as eleições municipais que vão ocorrer em outubro. Ontem foi o último dia para transferir domicílio eleitoral, sessão de votação ou tirar o título. São Paulo foi o estado que registrou o maior número de atendimentos, quase 106 mil até o último balanço. E começa à meia-noite a venda pela internet do novo iPad aqui no Brasil. A terceira versão do tablet da Apple chega às lojas amanhã. O novo iPad será vendido inicialmente pela TIM com modelos a partir de R$ 1.560. Entre os destaques da nova versão está a tela de alta resolução e o maior poder de processamento do aparelho. Índice do custo de vida na cidade de São Paulo, apurado pelo Diese, teve alta de 0,68% no mês de abril. No mês passado, o aumento do custo de vida foi puxado pelas despesas pessoais, que subiram cerca de 11%. A alimentação teve alta de 0,35% e os gastos com a saúde de 0,38%. A cidade tem agora 21 graus, subiu um pouquinho. Logo mais eu volto com outros destaques, os últimos já de hoje. Regiane, até já. Ok, Ana, a gente espera por você. Obrigada. Agora eu quero conversar, continuando o nosso assunto aqui sobre chantagens e ameaças, inclusive pela internet, eu quero conversar com a Maria, o nome é fictício, mas eu gostaria que ela contasse pra gente, dividisse um pouco a história que aconteceu com ela. Ela foi vítima de ameaça e chantagem. Oi, Maria, tudo bem? Oi, tudo bom? Você passou por um problema parecido com esse que a Carolina Dickmann está passando agora, mas na verdade você foi vítima de chantagem pelo seu namorado. Conta um pouquinho pra gente. Eu estava namorando com ele na época e estava tudo bem, né? E a gente fez uns vídeos íntimos no celular, né? E, bom, gravamos e tá certo na ocasião, mas depois de um tempo eu apaguei do celular. Não passei pro computador nem nada, né? Bom, para resumir a história, um ano depois a gente terminou, e não foi um término muito tranquilo, né? E ele não aceitou que a gente terminou. Ele disse que ele tinha os vídeos, eu não acreditei, claro, porque só tinha no meu celular, eu não passei pro computador. Mas ele disse pra mim que tinha passado, quando eu não estava olhando, tinha passado por Bluetooth do meu celular pro dele. E ele falou que se eu não voltasse com ele, ele ia colocar os vídeos na internet. E aí, qual foi o desfecho dessa história? Olha, eu não estava acreditando, né? Porque estava com... Assim, ele também estava nos vídeos, mas, bom, ele colocou na internet, eu não voltei com ele, e ele acabou colocando. E foi, assim, muito complicado, porque, poxa, meus amigos, meu trabalho foi... Nossa... Você imagina, né? Algumas pessoas da família viram também, foi muito constrangedor, assim, muito complicado. Com a ajuda de alguns amigos a gente conseguiu tirar a maior parte desses vídeos do online, de onde estava, né? Mas eu não tenho mais controle, a qualquer momento esses vídeos podem aparecer, porque as pessoas baixam, né, para o computador. Então quer dizer que você não cedeu a chantagem do seu namorado, claro. Não cedi. E não acreditou na ameaça que ele fez e ele acabou publicando esses vídeos na internet. Exatamente. E você tomou alguma providência legal contra ele? Não, na época não. Eu achei que ia me expor mais ainda na época. Você achou que ia inflamar ainda mais o problema? Exatamente. Eu não sabia o que ele podia fazer, né? Ele tinha divulgado e, enfim, ele estava com os vídeos lá. Bom, Maria, obrigada por ter compartilhado a sua história com a gente. A gente vai conversar sobre ela também aqui com os nossos convidados para saber, de repente, se tem alguma coisa que você possa fazer a partir de agora, tá? Obrigada pela sua participação. Mesmo porque a gente sabe que tudo que é colocado na internet fica imortalizado. Qualquer tipo de notícia, por mais que a gente vá contra, consiga processar um, processar outro, essas matérias, elas são replicadas por muitos sites, as pessoas pegam, copiam e já era. Às vezes a pessoa pode guardar até como material pessoal para ela e publicar isso no futuro, né? Ela pode pegar da internet, guardar e publicar no futuro. O que a Maria poderia fazer a partir de agora? Mesmo já acontecendo muita coisa em cima disso, mesmo já tendo passado um certo tempo, ela pode procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência contra ele? Bom, primeiramente é aquilo que falamos no início, né? Ela tirar uma lição desse detalhe, porque
fotos sensuais, ou qualquer outra postura diante de uma pessoa que acabou de conhecer. E lembrando, ela falou que o namorado chantageou dessa forma, né? E existem casos de casais que separaram, e o marido posta fotos, ou seja, para destruir moralmente aquela pessoa. Então aí existe a responsabilidade civil, que são os danos morais. Quer dizer, porque hoje está tudo bem, enquanto você está fazendo o vídeo, as fotos, mas uma pessoa com orgulho ferido, uma pessoa ferida emocionalmente é capaz de coisas que muitas vezes ela não acredita que poderia ser, né, enquanto estava junto. Exatamente. Então, o papel nosso, na verdade, a conclusão que a gente está tirando de tudo isso, principalmente da Carolina, né, que está tendo uma ampla divulgação, com certeza está alertando muita gente mal intencionada, que talvez não tinha noção do risco. É verdade. O que ela poderia fazer, a Maria, nesse caso? Jane, a questão é bem interessante, apesar de dramática. Nós não somos videntes, então não há como prever uma foto tirada hoje, o que vai acontecer daqui 10 anos, se o relacionamento vai estar bem. Então, primeira lição é não tirar fotos, muito menos guardar em HDs sem ser criptografados, etc. O que ela pode fazer, com toda certeza, é uma tutela inibitória. Entra com uma medida cível e propõe ação de danos morais e materiais também, se ela vier a perder algo em torno disso. Nessas ações, não só contra o ex-namorado, como também é bem pertinente contra aqueles sites que permaneceram, que perduraram, deflagrando as fotos. Isso eu não tenho dúvidas que cabe. Já tivemos aí um exemplo que aconteceu com a Daniela Sicarelli, que foi recente, das fotos, e esse exemplo da Daniela Sicarelli, houve condenação em danos morais e materiais. O YouTube retirou o link dos diversos links que permaneciam com as filmagens. Então, o que eu recomendo a Maria é que ela procure um advogado que atue nessa área, ou a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Delegacia de Polícia, e para que cesse, no caso, a difamação. Mas na área civil ela vai ter que entrar com uma ação visando a reparação dos seus danos. Tá. Bom, no caso da Maria, ela sabe quem fez, né? O namorado chantageou e ela sabe de onde veio. No caso da Carolina Dickmann, ela não sabe de onde vem essa chantagem, né? Porque a internet também permite isso, esse anonimato, muitas vezes, né? E aí que fica mais difícil para a justiça atuar, sem saber de onde vem. Né? Eu imagino que isso também vai ser amplamente discutido quando for feita uma lei definitiva para crimes da internet, né? Já temos uma delegacia especializada no Rio de Janeiro, em São Paulo, há delegacias especializadas no combate aos crimes cibernéticos. Então, é bem importante que há como rastrear quem lançou as fotos. Aliás, no caso da extorsão, já fica o recado para o criminoso que já foi consumado. A extorsão não precisa receber o dinheiro para que o crime de extorsão ele seja consumado. Então, já a pena de 4 a 10 anos já está consumado e ele está sendo procurado pela justiça. Tá certo. Bom, só para a gente finalizar, eu quero aqui comentar o e-mail da Fadina Neuza. Ela pergunta o seguinte: oi, amiga Regiane, sou de Goiânia e tenho uma pergunta. Oi, obrigada pela sua pergunta. Você acha que é melhor, então, excluir as contas em redes sociais? O que você acha disso? Penso que hoje, com a evolução da tecnologia, não há possibilidade, não é necessário excluir as redes sociais, até porque diversas fotos já estão nas redes sociais. Então, ao meu ver, o melhor caminho seria limitar a informação que é colocada. Limitar a informação que é colocada. Tomar cuidado com o que se põe, né? E tomar cuidado com as pessoas. Tá certo. Deixa eu agradecer, então, o pessoal que participou com a gente dessa pauta, não só a Maria pelo telefone, muito obrigada por ter dividido com a gente a sua história, mas também Cleodato Moisés do Nascimento, capitão da Polícia Militar de São Paulo, e também Luiz Kogan, advogado e mestre em processo penal pela PUC de São Paulo. Muito obrigada pela presença de vocês, até uma próxima, viu? Olha, esse assunto com certeza vai voltar, né, para que a gente discuta mais vezes
vezes, porque muitos são os problemas que podem acontecer aí a partir, né, dos crimes cibernéticos. E eu acho que é justamente isso que a gente teve como pergunta aí do pessoal de casa, não confere. A gente não deve não entrar em redes sociais nenhuma, mesmo porque, como a gente estava comentando aqui, não dá para viver dentro de uma bolha. A internet é um caminho sem volta mesmo. A gente tem que participar, tem que fazer